Otílio Rodrigues, o mundo nestes tempos mais recentes vem passando do ponto de vista econômico por uma reviravolta. Já seria alguma indicação de uma nova ordem mundial do ponto de vista da economia está em curso? Eu tenho conversado aqui com os amigos, nós podemos nos sentirmos privilegiados de ser contemporâneo de mudanças históricas significativas. Nós estamos vivendo a melhor época da história de todos os tempos, embora o mundo ainda seja injusto, embora o mundo ainda seja imperfeito, mas quando você olha historicamente, esse mundo que foi conformado após a Segunda Guerra Mundial é a melhor época, sob todos os indicadores. A expectativa de vida das pessoas aumentou, a taxa de alfabetização, o acesso à educação melhorou vertiginosamente, o índice de desenvolvimento humano medido como a média geral dos países progrediu significativamente em relação ao período anterior. O acesso a serviços básicos, a saúde, e esse mundo que foi configurado pós-Segunda Guerra Mundial, na estrutura política, ele se desmoronou em 1989, e nós assistimos, historicamente, a gente lembra, o dia 9 de novembro de 1989, com a queda do Muro de Berlim, que pôs fim à Guerra Fria e aquele conflito entre Estados Unidos e a União Soviética, e o Império Soviético desmoronou em 1989. Do ponto de vista econômico, nós estamos assistindo agora alguns sinais de que essa ordem econômica mundial que ocorreu pós-Segunda Guerra Mundial parece estar sendo demolida. Pós-Segunda Guerra Mundial, aconteceram algumas características que conformam essa nova ordem econômica mundial, como, por exemplo, o surgimento de instituições e organismos internacionais, como a própria ONU, o Banco Mundial, que financiava projetos de desenvolvimento, o Plano Marshall de reconstrução da Europa, o FMI, um Fundo Monetário Internacional, que auxiliava os países em dificuldades econômicas e fluxos de dinheiro, o GATT, que é talvez o organismo menos conhecido de todos. O GATT era um acordo intergovernamental, General Agreement Tariffs and Trade. O GATT foi um acordo entre governos em que possibilitou o livre comércio internacional. O objetivo do GATT, que foi criado em 1948, é incentivar o livre comércio, evitando os erros do protecionismo comercial que alguns países tinham no passado, com aquelas ideias mercantilistas de que a riqueza de uma nação tinha que ser obtida através do comércio internacional, vendendo mais e acumulando reservas de metais preciosos. Essas ideias obsoletas, ultrapassadas, isso afetou a nossa vida pessoal, individual, familiar, como a gente jamais imaginou ao longo da história, porque o livre comércio possibilitou o que mais tarde ficou conhecido como globalização, o livre trânsito de mercadorias, capitais e serviços, que fez com que países subdesenvolvidos alcançassem um estágio de desenvolvimento econômico superior, permitindo também que populações pobres tivessem acesso, porque com o livre comércio possibilitou com que países, empresas e cidadãos tivessem acesso a produtos e serviços do mundo inteiro a custos menores, e isso trouxe ganhos de produtividade e de eficiência para todas as nações do mundo. Esse mundo foi caracterizado pós-Segunda Guerra Mundial. Agora nós temos alguns indícios do recrudescimento de nacionalismos. Nós estamos vendo aí as invasões, o que fez a Rússia do ditador Vladimir Putin, né? E aí nós estamos vendo no momento atual esses indícios, esses sinais, não só da parte da Rússia, mas do próprio Estados Unidos, com o novo presidente, abalando, minando as estruturas econômicas dos organismos internacionais, do equilíbrio que perseverou pós-Segunda Guerra Mundial. Foi mais ou menos isso que a gente assistiu, nós somos contemporâneos disso. Seguramente os historiadores do futuro vão olhar para trás e vão ver esses marcos, assim como aconteceu a queda do Império Romano lá do Ocidente em 476, a queda do Império Romano do Oriente em 1453, a Revolução Francesa em 1789, e a gente assistiu eventos que vão entrar para a história como marcos de uma nova era que está por vir. Quais serão as características dessa possível nova era que está por vir? Se por um lado a gente
se sente privilegiado em estar assistindo esses acontecimentos históricos, que depois serão registrados nos livros de histórias do futuro. Por outro lado, cria uma incerteza muito grande. O que vem pela frente? Tudo que nós podemos fazer são algumas conjecturas a partir de alguns indícios e algumas tendências que se apresentam no mundo atual. O mundo que vem aí pela frente parece ser um mundo onde volta os nacionalismos, essas ideias de defender o Estado Nacional, como está sendo defendido agora pela a nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos. Talvez pode ser apenas um espasmo e talvez na próxima eleição isso volte atrás, mas se continua assim, nós estamos vendo o fim de um multilateralismo, né, que foi característica da época anterior. Agora, o que vem pela frente? Vem muita incerteza. Nós não podemos dizer o que exatamente vai acontecer. Ninguém tem bola de cristal e quem se meter a profeta vai quebrar a cara, como aconteceram em muitos outros momentos da história. A partir dos indícios atuais, nós podemos dizer o seguinte, que a tecnologia está aí, a inteligência artificial vai mudar completamente a face do mundo do trabalho, do mundo corporativo, da ciência, da tecnologia, das relações humanas. Se a gente capta aí os grandes pesquisadores como Yuval Noah Harari, trata dessas macro tendências para o futuro, e uma delas que ele aponta no livro dele, tem 21 reflexões para o século XXI, ele aponta dos empregos que existem hoje vão desaparecer por conta da tecnologia, da aplicação da inteligência artificial. Isso cria uma situação econômica e social muito diferente de tudo que aconteceu anteriormente. Ele chama de o surgimento de uma nova classe social e econômica, que em inglês ele chama uselessness. Traduzindo em português, significa uma classe de pessoas sem utilidade, inúteis. São pessoas que não encontrarão inserção no mercado de trabalho, porque é um mundo dominado pelos algoritmos, pela tecnologia. É possível que a tecnologia venha a resolver muitos dos problemas do trabalho mecânico, braçal, que caracterizou esses últimos 250 anos, desde a Revolução Industrial. Esse cenário, é claro que isso aí não é nenhuma certeza, né, de que isso vai acontecer, mas ele prevê que entre o ano 2030 e 2050, grandes e profundas transformações acontecerão no mercado de trabalho. E aí, quando a gente vê, essa semana foi divulgada uma pesquisa aqui no Brasil, que deixa a gente muito preocupado, deveria estar sendo discutido no Congresso Nacional, a sociedade deveria estar consciente, atenta e acompanhando, e foi a pesquisa que foi feita, né, por uma organização não governamental, onde identificou que 1/3, 29% da população brasileira entre 15 e 65 anos, ou seja, das pessoas que faz parte, que compõem a chamada população economicamente ativa, 29% dos brasileiros estão classificados como analfabetos funcionais. No ano passado, né, muito tempo atrás, a definição, a classificação de uma pessoa analfabeta era aquela que não sabia ler e escrever. Hoje, esse conceito foi ampliado. Não adianta apenas conhecer as letras, o alfabeto ou os números. Para a pessoa hoje ter inserção no mundo, no mercado de trabalho, encontrar um emprego, ela precisa saber ler, interpretar um texto, ter um pensamento crítico, fazer uma avaliação, fazer uma conexão entre causa e efeito, entre custo e retorno, as relações causais, lógicas existentes na realidade. Nós tivéssemos uma nação que estivesse consciente, que tivesse líderes políticos verdadeiramente comprometidos com a causa popular e não fosse apenas um mero discurso, né, de fachada, nós estaríamos nesse momento aqui todos debruçados sobre como solucionar, encontrar saídas para este tipo de problema, porque quando você coloca, você a análise desse futuro colocado lá pelo Yuval Noah Harari e todos os outros grandes cientistas sociais que estão estudando as tendências do futuro, deixa a gente preocupado. Ora, porque num ambiente de hiperconcorrência, onde os países estão concorrendo, as empresas estão concorrendo, como que nós vamos encontrar inserção no mercado de trabalho para uma força de trabalho que é analfabeta funcional? É gravíssimo.